E aí, pessoal, beleza? Hoje é a nossa segunda aula do nosso preparatório para o Enem e a gente vai falar sobre o que é história, a divisão dos períodos históricos e depois, na última parte da aula, sobre a pré-história. Beleza? Vamos lá, então? Então, galera, quando a gente estuda a história da história, a gente chega num grego chamado Heródoto. Ele é considerado o pai da história. Mas por que ele é considerado o pai da história? É um porquê bem simples. Ele foi a primeira pessoa a dar origem, a dar significado ao passado, estudando ele. Então, basicamente, Heródoto é o pai da história. Daí a gente pensa o quê? Então, a palavra história vem do grego, vem, e ela significa investigação, tá? Então, por fim, ele buscava o quê? A compreensão mais ampla do presente através do passado. E isso foi trazido por gerações e continua na nossa, beleza? Dentro dessa definição, existe uma frase que eu particularmente gosto muito e eu coloquei no mapinha mental para vocês e vou falar ela para vocês, que é: o conhecimento do passado é fundamental para se entender o presente e vislumbrar o futuro. Por exemplo, agora aconteceram a questão da Rússia e da Ucrânia. Vocês notaram que os jornais começaram a passar todo o contexto histórico para as pessoas? Simples, porque para entender o que está acontecendo nesse momento, a gente precisa voltar lá atrás, na história desses dois países, para conseguir linkar com o que está acontecendo agora. Então, isso é história, gente. A história faz parte de tudo, beleza? Então, quando a gente fala de história, a gente tem que entrar nos períodos históricos. Então, a gente entra na parte da datação. A gente tem que lembrar uma coisa bem básica. Agora a gente vai voltar no básico do básico, porque para você saber o complexo, você tem que saber o básico, tá? A datação, a gente tem que lembrar o que aconteceu antes de Cristo, que a gente coloca o prefixo A.C. e depois de Cristo, D.C. A datação antes de Cristo, ela é de ordem decrescente, enquanto a datação depois de Cristo, ela é de ordem crescente, tá? Ano zero não existe, nunca existiu, beleza? Então, quando a gente pensa em séculos, a gente tem que fazer a seguinte conta, tá? Séculos, vocês sabem, de 100 em 100 anos. Então, vamos colocar lá, século 1, que é bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Século 1 depois de Cristo. Vai de que ano a que ano? Vai do ano 1 ao ano 100, tá? Século 2 depois de Cristo. Vai do ano 101 ao ano 200. E assim por diante. É muito simples, não tem por que a gente complicar isso. Mas, professora, e para os árabes, né? E outros povos, não tem uma contagem diferente? Tem, lógico que tem. Vamos dar o exemplo aqui dos árabes, que é o que a gente fala mais. E o que pode cair também nas provas. Para os árabes e países islâmicos, a gente pensa da seguinte forma, que o tempo ele é contado a partir da Hégira. Hégira foi quando o profeta Maomé saiu de Meca para ir para Medina. Então, o ano 1 para eles corresponde ao ano 622 depois de Cristo para a gente, os cristãos, correto? Seguindo essa linha de pensamento, é interessante vocês saberem que a gente considera aqui no Brasil, nas nossas escolas, a historiografia francesa com relação à datação. Mas por quê, professora? Por uma questão de colonização e tudo mais, tá?
Mas por que tem diferença? Por exemplo, na historiografia americana, os americanos consideram a chegada de Colombo às Américas como a Idade Moderna. Isso corresponde a 1492 d.C. Enquanto, pela historiografia francesa, a gente considera o seguinte: o marco do ano de 1453. Qual que foi? Foi a tomada de Constantinopla pelos turcos e o término da Guerra dos 100 Anos. Então, a partir daí, eles consideram a Idade Moderna. Então, tem diferença, tá? Tem diferença. Essa questão da historiografia tem diferença. A gente sempre vai considerar a francesa. Agora, entrando na divisão dos períodos históricos, a gente entra na pré-história. É o nosso primeiro período histórico. O que seria a pré-história? É o que se entende desde o surgimento da espécie humana até o desenvolvimento, até a invenção da escrita, certo? A palavra correta para isso realmente é a invenção. Então, assim, desde o desenvolvimento até a invenção da escrita, a gente pode considerar que a pré-história vai até por volta de 4.000 anos antes de Cristo, que são as primeiras civilizações, tá? E a gente pensa que são as civilizações mesopotâmicas. Ali a gente tem que pensar na urbanização da região do Crescente Fértil, que é a região da Mesopotâmia e Egito. Quando a gente fala em Idade Antiga, que é o nosso segundo período histórico, a gente vai ver que é desde o advento da escrita, então de 4.000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Sem confundir, pessoal, é do Ocidente, não é do Oriente, que vai ser em 476 d.C. Então, esse é o nosso período de Idade Antiga. Então, a gente vai falar na Idade Antiga da questão ali do Egito e da Mesopotâmia, mas a gente também vai citar civilizações como a hebraica, os fenícios, os persas, e a gente não pode esquecer nesse período da Antiguidade Clássica, que foi muito importante para o desenvolvimento dele, que são as estruturas escravistas de Grécia e Roma. Agora a gente fala sobre a Idade Média, terceiro período histórico, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente, que é de 476 d.C., sem esquecer, até a tomada de Constantinopla pela capital do Império Romano do Oriente. Então, agora é o Império Romano do Oriente, pelos turcos otomanos, beleza? Que vai na datação de 1453. Olha o salto que dá a Idade Média, tá bom? Na Idade Média, a gente vai falar sobre o desenvolvimento ali do feudalismo e as primeiras características que vão levar a sociedade ao capitalismo. Então, aí começa a ser toda a questão, toda a organização social mais complexa. E a datação, a nossa quarta datação, a Idade Moderna, tá? A Idade Moderna, a gente vai pegar ali da tomada de Constantinopla, de 1453, e vai até o início da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, tá? Então, na Idade Moderna, a gente vai passar por várias transições. A gente vai ter a questão da decomposição do feudalismo. Então, o feudalismo ele vai deixar de existir. A gente vai entrar na questão do mundo burguês. E o capitalismo comercial começa a ser muito forte nessa época, beleza? A gente vai passar por algumas revoluções, entre outras coisas.
E por último, pessoal, a Idade Contemporânea. Não. Seria desde a Revolução Francesa, 1789, até os dias de hoje. Então a gente vai ter lá a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante, tá? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, porque eu tento explicar o mais simples possível aqui. E agora a gente vai passar sobre a pré-história. A gente vai falar da pré-história, vai entrar nos períodos paleolítico e neolítico. Pessoal, eu fiz um material bem bom ali. Quem está no nosso grupo do WhatsApp recebeu. Quem não está pode entrar, que eu vou continuar mandando, beleza? Então, assim, também vou jogar aqui pro lado, né, na edição do vídeo, tá? Então, copiem, quem não tem copia. Basicamente, quando a gente fala da pré-história, a gente tem que gravar duas coisas. A questão do paleolítico, que são os homens mais primitivos, os hominídeos, e o neolítico, que já entra nos mais evoluídos, digamos assim, das primeiras civilizações. Então, quando a gente fala de paleolítico, a gente tem que saber que são os primeiros hominídeos até o desenvolvimento da agricultura. Isso aconteceu por volta de quando? Por volta ali de 8.000, 7.000 anos atrás, beleza? Então, a gente tem que lembrar que o período anterior ao aparecimento da agricultura não há produção de alimentos. Então, muitos hominídeos, como é que eles faziam? Eles viviam da caça e da coleta. Coleta, que eu falo, é o quê? Tá pronto, tá ali na árvore, tá no chão. Aí eles iam lá só e pegavam e comiam. Então, são folhas, são verduras, tá? É o que tinha disponível ali para eles, mas principalmente da caça, tá bom? Então a gente vai pensar o quê? A caça, alimento de origem animal, e a coleta, alimento de origem vegetal. Eles eram nômades, porque se não tinham porquê, se eles não tinham agricultura, não tinham por que se fixar nas terras. Então eles eram nômades, eles viviam em busca de alimento, eles iam aonde tinha muito alimento para eles. E o sistema econômico deles era um sistema econômico coletivo. Então, dos paleolíticos, basicamente, seria isso. Eu deixei para vocês ali a datação e os nomes, tá? É interessante dar uma olhada. Eu não vejo muito cair em provas como o Enem, mas é bom sempre ter esse conhecimento. O Neolítico, quando a gente fala dele, a gente pensa então no desenvolvimento da agricultura. Então, são mais sedentários? São sedentários. Então, é início de uma economia agrícola. Quando a gente pensa em economia agrícola, a gente pensa em profundas transformações, do tipo que a economia deles fez com que já existisse uma diferença social. Vocês podem olhar ali no material. A agricultura incorpora a possibilidade de excedente. O que seria um excedente, pessoal? Seria riqueza. Então, ali já começa a ter uma diferenciação social no próprio desenvolvimento deles. Eles também começam um processo de urbanização, eles têm grandes comunidades centradas. Então, é um povo bem, bem diferente dos paleolíticos, tá? Ele já tem um desenvolvimento de mão de obra especializada. Mas por quê? Para fazer as ferramentas deles, que eles precisam para a agricultura, para o dia a dia, para a caça, para a coleta, tá? Os paleolíticos não tinham ferramentas, professores tinham. Eles foram desenvolvendo conforme eles foram vivendo. Mas essas ferramentas ali que a gente fala dos neolíticos são muito mais especializadas, como facas, enfim.
tá bom? Então, pessoal, basicamente essa parte é isso, é um conteúdo bem simples, bem leve. Basicamente eu vou dar para vocês um conteúdo mais pesado, um mais leve e um mais pesado, para a semana ficar bem, não ficar tão puxado, tá? E a gente tem bastante tempo aí para vencer todo o conteúdo do Enem, então vamos aproveitar, tá? O vídeo de hoje é esse. Peço que vocês deem um like, se inscrevam no canal, curtam, porque isso ajuda o nosso canal futuramente monetizar, então ajuda a professora, ajuda todo mundo. E ajuda a gente a continuar com esse projeto, tá bom? Muito obrigada, segue o nosso Instagram lá e daqui a pouco tem as perguntas que caem no Enem e também em alguns vestibulares no nosso Instagram para vocês. Lembrando que o nosso foco é Enem, então tem perguntas de vestibulares? Tem, mas são perguntas que têm o mesmo princípio das perguntas do Enem, tá bom? Então vão lá, façam os questionários lá no quiz, nos stories da História Sinistra, e a professora vai dando um retorno lá para vocês. Obrigada.